Ok, vamos então resolver aqui os exercícios do caderno de atividades. Vamos começar aqui pelo exercício 42, que é um exercício que está relacionado com a lei de Arquimedes, com a impulsão. Antes de mais, o que é que me diz esta lei de Arquimedes? Esta lei de Arquimedes diz-me que qualquer corpo, quando está mergulhado num fluido, este fluido pode ser o quê? Um gás ou um líquido, sofre da parte deste uma força, direção vertical, sentido de baixo para cima, e cuja intensidade é igual a quê? É igual ao peso do volume do líquido deslocado por esse corpo. Então, e daqui posso concluir o quê? Portanto, vai depender de quê? Vai depender do peso do. Deixa eu pôr aqui a cantinha. Vai depender do peso, portanto, vai depender. Deixa-me cá ver, a impulsão. Então, tem valor igual ao peso do volume do líquido deslocado. Deslocado. Ora bem, o que é que isso significa? Então, isto está relacionado com dois aspectos. Com o volume, isto é o peso de quem? O peso do líquido. Ora bem, este volume que está aqui depende de quê? Depende do volume do objeto. Né? O volume do objeto. Ok, então, se eu tenho um objeto muito volumoso, ele vai deslocar uma grande quantidade de água. Então, isso significa que a impulsão que esse líquido vai exercer, ou nesse caso a água, estou falando aqui da água, que a água vai exercer nesse objeto é grande. Uh, ok, depende também do líquido. E o líquido, o que é que eu posso fazer variar no líquido? O que é que, portanto, é que o líquido, quando eu digo aqui o líquido, vai depender da densidade, certo? Essa é a densidade, massa volúmica. Portanto, quanto maior for a densidade, como é que se calcula a densidade? É ρ. O ρ é igual a quê? A massa dividido pelo volume. Então, posso concluir que quanto maior for a densidade da massa volúmica, também vai ser, maior vai ser a impulsão. Ora bem, e porquê? Vamos ver. O ideal é ver uma fórmula, ou mais do que uma, que demonstra que realmente a impulsão depende de quê? Depende do volume, neste caso do objeto, que está imerso no líquido, e depende também da densidade do líquido onde o objeto se encontra. Ora bem, quais são as formas que eu tenho de calcular aqui a minha impulsão? Eu tenho duas formas de calcular a impulsão. Vejam lá, a impulsão, né? Antes de mais, vamos fazer aqui um desenho. Cá fora, no exterior, está a atuar o peso sobre o objeto. Isto está aqui vai ser o peso. Ok, agora vamos supor que eu pego neste objeto que está aqui assim e eu coloco isto aqui dentro de água, dentro de um líquido. Neste caso é água, ok? Isto que está aqui, vamos supor que era o quê? Que era o volume, portanto, o nível inicial da água, certo? O nível inicial da água. E quando eu coloco este objeto aqui dentro, né? O que é que vai acontecer? Vamos supor que ele de facto vai ao fundo. Ok, se ele vai ao fundo, eu tenho de colocar aqui no fundo do objeto. Espera aí. E então, tenho aqui o meu objeto, e quando então eu coloco esse objeto dentro de água, o que é que vai acontecer? O líquido vai subir uma certa quantidade, né? Ora bem, então inicialmente aqui, vamos supor que ele passa para aqui assim. Então, é claro que isto não está à escala, certo? Mas vejam só, houve aqui uma subida do nível da água. Epá, esta quantidade toda. Ok, então, este volume que está aqui tem um determinado peso. E o peso deste volume de líquido que subiu vai ser igual a quê? Vai ser igual à impulsão que a água está a exercer sobre este objeto. Ora bem, continuando então aqui a representar aqui as forças, tenho aqui o peso real, certo? Penso que é mais fácil fazer assim. Peso real, né? Porque ele continua a ser atraído com a mesma força pela Terra. E tenho aqui o quê? Eu tenho aqui então a minha impulsão, não é? Que no fundo o puxa para cima. Vai tentar puxá-lo para cima, a força contrária, está aqui a minha impulsão. Ora bem, eu vou ter aqui o resultado. Olha só, este bocadinho que vai daqui até aqui, né? Vai cancelar este bocadinho do peso real que vai daqui até aqui, ok? Então, isto aqui vai à vida. E fica com o quê? E fica aqui com uma força resultante, não é? No fundo, o que é? É a força que está a atuar no objeto dentro de água. Esta força resultante
vai ser o quê? Vai ter, no fundo, esta intensidade que está aqui assim. Ok, e como é que este comprimento que está aqui assim, que é, estão a ver, daqui até aqui mais ou menos. Ok, e então, como é que se chama esta força? Esta força que está aqui vai ser o meu peso aparente. Porquê? Porque aparenta que o objeto tem este peso dentro d'água. Ok? Ora bem, então, eu posso concluir que, apagando, ok, continuando, então, aqui, o meu peso aparente, PA, certo? Vai ser igual a quê? Vai ser igual ao peso real uh, menos a impulsão, ok? Portanto, o peso aparente, que é, no fim, de uma força resultante, vai ser igual a quê? A este peso real, né? Menos esta impulsão, que está aqui assim. Ok, então o resultado desta soma vectorial, né? Isto cancela, e fica com o quê? E fica então com esta força que está aqui assim. Vai ser o meu peso aparente. Tá? Ok, uma outra forma que eu tenho de calcular a impulsão é como? Portanto, o que é que diz aqui assim? Que a impulsão o valor da impulsão é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Ok, então a minha impulsão vai ser igual a quê? Ao peso. Ao peso do volume do líquido deslocado. Como é que se calcula o peso? O peso é igual a m vezes g. Ora bem, agora eu tenho que arranjar uma forma de injetar aqui, ou de fazer aparecer aqui o volume do líquido deslocado. Como é que eu vou fazer isto? Epá, estão a ver aqui a massa. Né? Se eu quiser isolar a massa, eu fico com o que isto cruza. Então, olhem só, a massa, né? A massa vai ser igual a quê? A ρ vezes o V sobre 1. Ora bem, este não aquece nem arrefece. Isso está aqui para exportar. Então, vamos colocar aqui a massa como sendo igual ao ρ, massa volume, que é multiplicar por volume. Epá, substituindo, então, isto aqui nesta incógnita, e fico com o quê? A minha impulsão vai ser igual a quê? Vai ser igual ao ρ, isto é, à massa volúmica do líquido, a densidade do líquido, vezes o volume deslocado, e aqui sim a ver melhor de cor, a ver colocar azul, o volume do líquido deslocado, estão a ver, que é este que está aqui assim, considerar que isto é V, tá? A multiplicar por quê? Multiplicar por G, pela aceleração gravítica, vezes G, pronto. E então, o que é que eu concluo daqui? Eu concluo daqui que a impulsão vai depender de quê? Vai depender do ρ. O que é o ρ? É a massa volúmica do líquido. E vai depender também do volume do líquido deslocado. Então, quanto maior for a massa volúmica da água, maior vai ser a impulsão. E quanto maior for o volume deslocado pelo meu objeto, o volume de líquido deslocado pelo meu objeto, maior também vai ser a impulsão. Ali o quê? Que é a aceleração gravítica, considerando que se mantém constante, a gravidade mantém-se constante, que é sempre na Terra, não sofre qualquer influência. Ora bem, então vamos tentar agora. Pronto, e mais o quê? Tenho agora aqui esta fórmula. É assim, vocês vão ter de trabalhar com esta fórmula que está aqui assim, e com uma destas duas. Tá? Se eu der a massa da água deslocada, vocês utilizam esta. Se eu der o volume do líquido, o volume do objeto, e juntamente com a massa volúmica do líquido, tem que usar esta que está aqui assim, ok? Ora bem, agora já fizemos aqui esta breve revisão, já apaguei aqui uma parte que eu preciso de espaço, vamos resolver então 42.2. Calcule o valor da impulsão exercida no corpo A. É assim, o que é que diz o exercício? A figura 31 mostra um objeto de peso 10 Newton. Então, isto que está aqui o que é? Este 10 Newton. Isto é o peso aparente ou o peso real? Isto não é o peso do objeto fora d'água. Então, isto será o peso real. Então, o meu PR será igual a 10 Newton. Certo? Mais que pesa apenas 6 Newton quando completamente imerso na água. Ok, se pesa, então isto é o peso dele dentro da água. Então vai ser o quê? O peso aparente. P de A. Né? P de A será igual a 6 Newton. Ora bem, e tenho aqui assim a água e o corpo B ok, isto é do corpo A,
está aqui a 100. Vamos organizar aqui a nossa informação. E no objeto B, o que é esse? Esse é que é o mesmo volume. Atenção que isto é importante. É o mesmo volume. No entanto, ele pesa fora d'água também 12 newtons. Então isto aqui será também o peso real. Que será igual a quê? A 12 newtons. É assim. Eu posso ver que eles têm o mesmo volume, não é? Têm o mesmo volume. E têm diferentes pesos. Então, eu posso concluir que eles são feitos de diferente material. Tá? Ora bem, agora, calcule o valor da impulsão exercida no corpo A. É assim, qual é a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a primeira e a segunda. Vamos ver o que é que eu tenho. Eu tenho aqui o peso real, peso aparente. Opa, peso aparente está aqui, peso real está aqui. Falta-me só calcular aqui a impulsão. Então eu vou usar esta primeira fórmula. A segunda eu podia usá-la? Não. Porque eu tenho aqui o peso real, onde é que está aqui o peso aparente? Não tenho. Ok, então, eu já decidi que vou usar a primeira fórmula que está ali. Então, o P de A vai ser igual a quê? A P de R menos a impulsão. Ora bem, agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou isolar o quê? A minha impulsão. Olha só, a impulsão, né? Eu vou passá-la para aqui para o primeiro membro, então ela vai mudar de sinal. E o peso aparente, eu vou passá-lo para o meu segundo membro, certo? Ora bem, então fica com o quê? Com impulsão é igual a quê? É igual a P de R, certo? Menos P de A. Então, a impulsão é igual a quê? P de R é igual a quanto? É igual a 10 N menos 6 N. Ora bem, então a minha impulsão será igual a 4 N. Tá feito. Então, 42.1, a impulsão é igual a... O valor da impulsão é igual a 4 N. Ora bem, 42.2. Assim, agora vou apagar esta parte que está aqui assim. Vamos agora ao 42.2. Justifica a afirmação. Se o corpo B for introduzido na água, fica sujeito à mesma força de impulsão que o corpo A. Portanto, aquele 42.2, o que é que vocês acham que isto é uma afirmação verdadeira ou falsa? Justifica a afirmação. Isto que está aqui é verdade. Agora, porquê? Isto é o mais importante, é dizer, é justificar. Porque é verdade? É assim. O que é que nós vimos aqui? Nós não vimos que a impulsão dependia da massa volúmica, não é? Do líquido e do volume do objeto. Ok, é assim. Como eu estou a introduzir o objeto dentro de água, o objeto A, e quer o objeto A, quer o objeto B dentro da água, então a massa volúmica é o mesmo, é a mesma. Né? No entanto, e não diga aqui que o volume de A é igual ao volume de B. Ok, então, como quer o corpo A, quer o corpo B vão deslocar o mesmo volume de água, então eles vão ficar sujeitos ao mesmo valor da impulsão. Ok, então tenho aqui a minha resposta já toda elaborada, a partir de 2.2, que é a seguinte. Apesar dos objetos A e B serem feitos de diferentes materiais e de terem o mesmo volume, ambos vão ficar sujeitos à mesma impulsão, pois esta força depende. Depende de quê? Como a gente já viu aqui atrás. Depende do volume do líquido que é deslocado pelos objetos. E como ambos têm igual volume, vão logicamente deslocar igual volume de água, pelo que a impulsão será a mesma. A salientar, podemos dizer também o quê? Que esta força não depende do material, que constitui o objeto. Ok? Portanto, respondendo a diferentes pesos, né? Se tem diferentes materiais, são feitos de diferentes materiais, não têm diferentes pesos, mas isso não vai ter qualquer influência no valor da impulsão. Ok, então, calcula 42.3. É assim. Na 42.3. 42.3. E diz-me aqui assim o quê? Calcula o valor do peso do corpo B imerso em água. É assim, e quer calcular o quê? O peso aparente, não é? Ora bem, vamos colocar aqui os dados. O que é isso aí? Peso real é igual a quanto? O peso real do objeto B é igual a 12 N.
12 Newton e a impulsão 4 Newton. Então, isto aqui será igual a 12 Newton e a impulsão não é a mesma. A impulsão aplicada em A não é igual à impulsão aplicada em B. Então, será igual a 4 Newton. Ora bem, mais uma vez, vou ter que aplicar aqui esta segunda fórmula. Então, o meu peso aparente é igual a quê? Ao peso real menos a impulsão. Substituindo. Peso aparente, P de A não sei. Peso real, 12 Newton. Menos impulsão, 4 Newton. Ora bem, quanto é que isto vai ser? O meu peso aparente, 12 menos 4. Portanto, isto vai ser igual a quê? 8 Newton. Está aqui o peso aparente do objeto. Ok, 43. A forma da parte inferior dos navios é convenientemente estudada para que, ao aumentar o peso devido à carga, uma pequena deslocação para dentro da água produza um grande aumento de volume da parte imersa. Ok, então, se este barco, o que isto quer dizer? Este barco tem o quê? Tem aqui a forma de um V, como podem ver, não é? Pá, ora bem, o que é que isto quer dizer? Esta parte que está aqui assim vai deslocar muito menos água do que, por exemplo, esta parte que está aqui em cima. Porquê? Então, esta forma de V faz com que o barco, com a carga ao descer, desloca muito mais água, porque aqui em cima, este volume que está aqui, esta parte é muito mais larga do que esta que está aqui assim. Ok? Então, isso para quê? Isso porque quanto maior for o volume do líquido deslocado, maior vai ser a impulsão, o que vai permitir com que o barco flutue, ok? E evitando assim que este vá ao fundo. Então, observa a figura 32, que representa o mesmo navio em duas situações diferentes. 1 sem carga e 2 com carga. Vou aumentar aqui este tamanho. Ora bem, sem carga e com carga. Utilizando a chave igual, superior, inferior a nulo, completa corretamente as frases que se seguem. O peso do navio 1, aqui assim, é não sei o que, ao peso do navio 2. Ora bem, eu posso observar aqui, por este vector, que este vector que está aqui é menor do que este que está aqui. Então, o peso é menor. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser inferior. Ok? É inferior. Tá? A seguir, a parte imersa do navio E1 é, não sei o que, a parte imersa em 2. Por isso, o peso do volume de água deslocado pelo navio 1 é ao peso do volume de água deslocado em 2. Ok, pode-se ver que este volume que está aqui é maior do que este que está aqui. Então, a parte imersa do navio E1 é inferior a que a parte imersa em 2. Ok, então, como aqui assim, nesta figura 1, ele desloca menos água, então a impulsão vai ser menor, certo? Então, por isso, o peso do volume do líquido deslocado pelo navio 1 é inferior também, ao peso do volume de água deslocada em 2. Se a impulsão é 1, é o quê? É inferior. Consegue-se também comparar aqui com através do comprimento destes dois vetores. Ok, então aqui 1 também é inferior. Em qualquer dos casos, o peso do navio é a impulsão, por isso o peso aparente do navio é e ele flutua. Ok, então, é assim, em qualquer um dos casos, o peso do navio é, vamos comparar o peso do navio, estão a ver, este vector que está aqui assim com este que está aqui, é igual, não é? Portanto, é igual à impulsão, por isso o peso aparente do navio
o peso aparente no navio é o quê? É nulo. Porquê? O que é que a gente viu? Nós vimos que quando ele flutua, quando o objeto flutua, o peso aparente é igual a quê? É igual ao peso real menos a impulsão. Ora bem, vejam só, se o peso real, vamos supor, sei lá, vai dar aqui 1000 newton. Pá, se este está aqui, se é igual, também vai ser 1000 newton. Né? Ok, 1000 menos 1000 é igual a 0. 0 newton. Ok, então, se é igual, vai ser 0, então, portanto, o peso aparente é nulo. É nulo. E por isso mesmo é que ele flutua. Já agora, não se esqueçam que se quando eu tenho aqui, olha, quando eu tenho aqui assim, o peso real, certo? Quando for maior do que a impulsão, né? O que é que vai acontecer? Ele vai ao fundo, ok? Ele afunda. É um objeto qualquer. Se eu tenho, por exemplo, uma situação em que, o valor da impulsão é superior ao peso real, certo? Pá, o que é que vai acontecer aqui assim? Ele vai subir. Portanto, um exemplo disto é o quê? Quando eu tenho, por exemplo, sei lá, um objeto de madeira e eu coloco esse objeto de madeira no fundo de água, o que é que vai acontecer? Depois de eu o deixar, ele vai subir, não é? Porquê? Porque a impulsão é maior que o peso real. Ok, então, se eu tenho então, uma situação em que o valor da impulsão está aqui assim, se for igual em termos de intensidade ao peso real, então o que é que vai acontecer? Ele está a flutuar. Ele flutua. Ok? Pronto, esta parte está feita.